Vamos lá, por que Bob Esponja é tão bom? Do Felipe Peters. Belo nome. Eu nunca vi nenhum vídeo desse canal, mas esse vídeo tá salvo pra eu ver, ó, há muito tempo. Então, por que não ver aqui, né? Uma ótima ideia. Espero que o Felipe Peters não... Bob Esponja é um dos personagens mais reconhecíveis que existem. Espero que ele ache tranquilo isso. Qualquer coisa, mande mensagem pra ao mim, invés tá? do Mickey, por exemplo, que tá nesse patamar porque é o símbolo... Cara, inclusive o Mickey, aquele personagem antigo do Mickey, o que é em preto e branco, vai cair em domínio público, cara. E vão poder fazer animações do Mickey sem a autorização da Disney. Absurdo isso. Essa lei é muito nada a ver, né? Pelo menos eu acho. Uma empresa dona de 50% de Hollywood, a Esponja de Calças Quadradas construiu esse status puramente pela qualidade dos episódios e eventualmente do primeiro filme. Sem dúvidas, tem algo de especial nessa obra. Compare com outros desenhos muito bons da Nickelodeon da época, como Avatar, Rugrats, Rocket Power e Jimmy Neutron. Confissão, nunca gostei do Jimmy Neutron. São todas animações que com certeza causam sentimentos de nostalgia, mas Bob Esponja tá presente até hoje na cultura pop de maneira ativa. Esses dias maior. mesmo eu fui assistir Pobres Criaturas e no BK os brinquedinhos eram do Bob. Pobres Criaturas, ótimo filme, inclusive. Não fui ver no cinema, mas deveria ter ido. Esponja. E pra falar sobre isso, eu e o Guinan, que vocês lembram do vídeo sobre ET de Varginha, vamos desenvolver e analisar os episódios, a cultura dos memes e, principalmente, o filme do Bob Esponja. O primeiro deles. Pensando aqui na minha cabeça, eu não consigo lembrar de nenhum meme do Bob Esponja. Mas com o vídeo eu acho que eu vou lembrar. Tem aquele do Patrick dizendo, acabou! Tem outros também, mas eu consigo lembrar mais de memes de Pica-Pau do que de Bob Esponja, sendo que lá fora Bob Esponja é maior do que Pica-Pau, acredito eu. Aqui no Brasil acho que Pica-Pau é mais famoso do que Bob Esponja. É claro. Uau, tô na fenda do biquíni. E antes de continuar o vídeo, eu queria agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é a Insider. Eu recebi um... Qualidade absurda, inclusive, tá? Do canal do cara. Qualidade absurda. Esponja. Ou na Nickelodeon, se você fosse uma criança com TV a cabo. Até estar no Nunca tive TV a cabo, sempre fui uma criança fodida. Se o desenho não passava na TV, eu não tinha a oportunidade de assistir. recreio com seus amigos e abrir um salgadinho que tinha um taso metálico com Lula Molusco, acende. Porém, mais do que um excelente estudo de caso para o marketing de brinquedos e merchandising, nós podemos observar mais a fundo as origens artísticas desse desenho animado. A criação do Bob Esponja pode ser considerada, além de seu Nossa, essa porra aqui que ia ser o Bob Esponja no passado? Feião, hein? tempo. Os desenhos que antecederam sua existência na Nickelodeon eram, em sua maioria, animações de personagens antropomórficos mais monstruosos que não tiveram tanto sucesso comercial, como é o caso do clássico, porém esquecido, A Vida Moderna de Rocco. A animação de monstros chamados monstros, castores pirados que eu me cansei de assistir na Band aqui no Nunca vi nenhum desses desenhos que ele tá falando. Brasil. O divertidíssimo Bob Esponja eu assistia muito, assisto até hoje, cara, Bob Esponja, por isso que esse vídeo tá salvo pra eu assistir há muito Cats tempo. and Dog, e aquele meio esquisito chamado Ren e Stimpy, sério, tipo... Esse todo mundo já ouviu falar, né, aquele desenho Para além dessas animações, brisado, mais com próximo muita do coisa tipo de nojenta. desenho que os personagens eram adultos de fato, assim como no Bob Esponja, era Doug. Mas lá eles eram todos adolescentes e o tema central ainda era convivência escolar e, por vezes, até filosofia. Crítica da razão pura? Doug, eu não vi, mas minha mãe viu. Da época dela, né, cara? Apodícticos. Princípios apodícticos. O que é isso? Bem, ele usa a palavra de uma maneira peculiar aqui, porque quer demonstrar uma categoria a priori da síntese do entendimento exposta na doutrina geral do movimento. Espera, o quê? O que podemos dizer Fico imaginando uma criança assistindo isso. é que existiu um antes e um depois do Bob Esponja na Nickelodeon. O personagem foi criado por Stephen Hillenburg, um roteirista e biólogo lá em Morreu, 1999. inclusive, morreu. O Stephen tinha trabalhado em A Vida Moderna de Rocco e feito o roteiro de alguns episódios de Rugrats antigamente. Mas por ter um grande interesse nos ecossistemas da zona interdital, acabou por desenvolver todo um universo rico que veio a se tornar a fenda do Caraca! lá do nosso querido Bob Esponja calça Que legal, cara, ver esses desenhos. quadrada.
Esse é o primeiro desenho da Nickelodeon a trazer um protagonista adulto que não está nem na creche, nem na escola, nem no ensino médio. Bob Esponja, por mais que Ele pareça trabalha. um menino ainda, mora sozinho e tem um trabalho de chapeiro e montador no famigerado Siri Cascudo. Em Rugrats, os anjinhos, por exemplo, muitas piadas desenvolvem a exaustiva tarefa de ser um adulto de classe média, encapsulando perfeitamente o sentimento dos millennials, americanos pelo menos, da época. Stu, what are you doing? Making chocolate pudding. It's 4 o'clock in the morning. Why on earth are you making chocolate pudding? Because I've lost control of my life. O Bob Esponja, no entanto, sendo o protagonista com quem as crianças deveriam se identificar, tem como característica principal ter essa inocência, fascínio e entusiasmo pelo mundo que só Ele era um adulto, mas um adulto inocente, assim como o Patrick. O Sr. Sirigueijo já era mais esperto, o Molusco também. somente uma criança consegue ter. Esse traço do personagem é tão relevante que seria o tema principal do filme de 2004, mas a gente já chega lá. Talvez a genialidade de Bob Esponja já comece a aparecer nesses simples detalhes iniciais. Um personagem para ser amado pelas crianças por identificação, mas que com o passar do tempo, com essas crianças se tornando adultos, ainda role algum tipo de identificação. Seja com alguns dos peixes em suas vidas pacatas e repetitivas, ou seja com o mau humor presente no Lula Molusco, o contraponto do Bob Esponja durante Lula Molusco é literalmente eu, cara. Você cresce e começa a gostar do Lula Molusco. toda a série. As primeiras 4 temporadas são consideradas a era de ouro dessa animação e, por consequência, da Nickelodeon. É claro, isso antes do sucesso absurdo das sitcoms para pré-adolescentes, Kenan e que Kel, continham quantidades iCarly, suspeitas legal. de tomadas dos pés das jovens atrizes. Isso porque, ao contrário de Victorious, por exemplo, que foi criada para dar sequência ao sucesso Vocês já viram essa treta aí, cara, do maluco da Nickelodeon que era meio que tarado por pé, velho? de séries Bizarro. como iCarly e Drake Josh, e que por total acidente acabou lançando a carreira da Ariana Grande, que era somente uma coadjuvante unidimensional. You know what British kids love? What? Bibble. It's sort of like a candy popcorn that like I know what it is! Bob Esponja Droga, eu não falo inglês, eu entendi um pouco, mas não muito. é o fruto da cabeça de um artista apaixonado. É bem óbvio quando temos um desenho que é fruto de um amor de seu criador em simplesmente criar. Uma animação pode ser simplesmente fruto de uma série de repetições de ideias de outros desenhos que fazem sucesso, sendo por vezes até mesmo uma cópia barata e vagabunda mesmo de outra animação. E eu não gosto dela, pode crer. Ah, você tem razão. Meu inimigo número 1 aqui, ó, o Matt de carros. Nossa, esse personagem é chato, é insuportável. E pra mim ele é uma cópia do burro de Shrek. Não uma cópia, mas ele é muito parecido. Eu não gosto dele, cara, não gosto. Olha a Célia ali. Onde? Cadê? Você tá caidinho pela Célia. Você está gostando da Cris? Caralho, os caras meteram essa não, mano. Eu nunca assisti essa porra. Eu vou assistir em live isso um dia. Ah, Combo, pega leve. Ei, eu só estou querendo te ajudar. Eu vou Combo. entender, pode deixar. Mas quando temos arte criativa, a genialidade se põe à amostra. Seja através de seu humor imprevisível, de suas análises sobre o comportamento humano, de suas nuances filosóficas ou de sua maneira de desconstruir a própria fórmula do humor. Em 2 dos meus episódios favoritos, além da tradicional lição que seria esperada de um desenho para crianças na época, várias das piadas são metalinguísticas porque são sobre piadas. Por exemplo, logo no segundo episódio, ou melhor, na segunda parte do segundo episódio, nós temos o clássico calça rasgada. É louco pensar em como logo no comecinho do programa tantas engrenagens já estavam no lugar. Logo no primeiro episódio já rola aquela cena do Bob Esponja secando na casa da Sandy, que permeia a internet até hoje e eu uso direto nos meus vídeos. Na história em questão, o Bob Esponja tá na praia com a Sandy, que é introduzida nessa época como uma crush dele. Ele faz ela rir com piadas e imitações usando areia e tá tudo certo até o Larry Lagosta, que genialmente é um cara bombado por causa do formato que essa espécie tem, chama eles para levantar um pouco de peso. Ao tentar levantar Eu lembro desse episódio. um graveto com 2 marshmallows nas pontas, o esforço faz a esponja rasgar as calças. De início, ele fica cabisbaixo por passar vergonha até que se dá conta de que, nesse caso, as pessoas estavam rindo com ele ao invés de estarem rindo dele. Dele. O Bob Esponja prossegue então em esticar essa piada à exaustão.
deixando ela mais irritante. Lembro cada desse vez. episódio, lembro. Tipo um meme que é até engraçadinho quando é uma referência espertinha, mas que fica nojento quando uma conta no Twitter de alguma empresa usa ele pra parecer mais relacionável. No fim do episódio, depois de ser abandonado por todos, incluindo a Sanji, o Bob Esponja performa uma canção sobre não se fazer de palhaço apenas por atenção e sobre ser você mesmo. Uma lição simples e direta no final de um desenho animado para crianças. Mas e quanto a algo mais complexo, tipo o uso barato de piadas com estereótipos raciais? Em Piadas de Esquilo, o Calça Quadrada vai se apresentar no ato de stand-up e no desespero de querer agradar a plateia, começa a fazer piadas sobre esquilos, o que deixa a amiga dele decepcionada e com um pouco de raiva até. Lembro Ela desse avisa que episódio essas também. piadas não tão ok de serem feitas e ele promete que vai parar. Mas no próximo show se vê desesperado mais uma vez e vem mais forte ainda com as piadas de esquilos burros e sujos. O que acontece é que todos começam a acreditar nos estereótipos e tratar a Sandy como se eles fossem 100% verdade. Para dar uma lição nele, ela o convida para a casa dela, aquela cúpula de ar que eu sempre achei iradíssima quando era criança. Legal Chegando lá, mesmo, é ela legal. se comporta como uma caipira desmiolada e deixa ele secando sem água. Até enfiar uma mangueira nele e fazer o Bob expandir como uma esponja. Tendo aprendido a lição, o Bob retorna ao palco e dessa vez faz piadas consigo mesmo e com todas as outras criaturas da plateia. Todos riem e mais uma vez o dia termina feliz com o protagonista e a plateia tirando algo de positivo. Que legal, disso cara, tudo. que legal, Esses que dois legal. episódios desenvolvem bem os traços de personagens mais proeminentes do Bob Esponja, de querer ser aceito e admirado pelos moradores da Fenda do Biquíni. Meio parecido com o Michael Scott da segunda temporada em diante, que só queria ter um monte de amigos que genuinamente gostassem dele. Enquanto Bob Esponja sempre carrega o ar criativo que uma criança teria antes de ser quebrada por sonhos não realizados, como veremos quando falarmos do filme, o Lula Molusco traz em si não somente a parte cinzenta e depressiva da série, mas um ar arrogante de um pseudo-intelectual que não consegue mais enxergar o mundo tal qual uma criança. Falemos então do episódio chamado Cidade de Lula, da segunda temporada. Ele é um dos únicos adultos que agem como adulto na série. O Sr. Siriguejo também, mas o Sr. Siriguejo é feliz, né? E gosta de dinheiro. Acabei de lembrar de outro meme. Eu gosto de dinheiro. O melhor episódio para entendermos como Lula Molusco funciona como personagem e como é extremamente deprimente ser adulto. Na trama desse episódio, acompanhamos Bob Esponja e Patrick brincando com um soprador/aspirador de folhas, que segue aquela lógica dos desenhos animados, ou seja, é capaz de fazer mudanças com as quais um adulto não sabe lidar e, por vezes, sequer imaginar. As formas se modificam pela brincadeira dos garotos. O abacaxi, que serve de casa para o Bob Esponja, perde suas linhas, o próprio Bob Esponja aparece duplicado e, claro, eles acabam por zoar com a cara do Lula Molusco, mas de forma metafórica, tirando as janelas que simbolizam os olhos, o nariz e a porta que simbolizam a boca da casa do Lula Molusco. A ideia inicial do episódio é demonstrar como o Lula Molusco não consegue se divertir fora do seu ambiente controlado e quadrado, em que a arte mais refinada, na sua perspectiva, se faz presente. Bob Esponja, então, o leva ao limite quando retira a identidade de sua casa, um espelho seu, através da diversão, e na tentativa de reconstruir, acaba quebrando com tudo. É então que somos atingidos com um comercial que parece a solução para o Lula Molusco. Você quer mudar para bem longe e ainda se orgulhar disso? Então mude-se! Eu odeio esse canal. Não, Davi! Parque dos Tentáculos, onde a felicidade fica a uma ventosa de distância. Lula Molusco se diz ser um cara comum que busca somente a paz. Nesse condomínio fechado em que se muda, seus vizinhos são como ele, caras comuns. E pra... Caraca, só moluscos. Que menina cabeçuda, velho, olha isso. Demonstrar a semelhança de personalidade entre todos dentro daquele ambiente controlado, o desenho opta por mostrá-los como idênticos fisicamente ao Lula Molusco. Os dias são iguais para eles. A diversão dos dias de Lula Molusco é realizar as mesmas atividades da mesma forma por dias e dias. É genial a forma como os roteiristas dos episódios e são sempre com a de cara de entediado. Repetitiva e controlada demais, ao invés de nos levar a um prazer, nos leva ao estágio mais baixo e depressivo possível. Tudo inteligente, isso cara, legal, legal. Acelerando cada vez mais. Lula Molusco então esquece o prazer que seus hobbies traziam. É então que ele tem um estalo e resolve uma vez se comportar como Bob Esponja, ou seja, ver o mundo de uma maneira divertida e, abre aspas, infantil. Você podia soltar legal, pra lá cara. com mão de aço.
O episódio Choque Cultural é mais um exemplo Legal. de como o Lula Molusco tenta, a todo custo, se mostrar um grande intelectual, que só respeita a arte que ele mesmo se propõe a fazer, enquanto menospreza os talentos do Bob Esponja. É desse episódio que as danças malucas de Lula Molusco, que posteriormente viraram memes, vêm. O Lula Molusco é ultrajado pela plateia e sai do palco. Entra então Bob Esponja apenas para limpar e é ovacionado apenas por ser quem é, uma simpática esponja do mar. Para entender ainda mais a fundo a relação e a dicotomia entre Bob Esponja e Lula Eu Molusco, gosto de podemos dinheiro. adentrar o episódio intitulado Entrega de Pizza, o 5º episódio da primeira temporada, em que existe uma das sequências... Cara, eu fico imaginando o trabalho que dá pra fazer um vídeo desses, porque os caras estão transitando por vários episódios recentes, não recentes, é absurdo. mais perfeitas dos dois personagens, o momento em que eles parecem andar por um infinito. A direção de arte é simplesmente absurda, porque cada detalhe foi pintado nesse episódio, o que dá uma aparência real para os personagens, como se eles estivessem realmente derretendo em tela. Não foi feito de forma digital e acaba por dar muito mais vida aos personagens. Tirando esse feito absurdo da produção, é o episódio ideal para entendermos como Lula Molusco e Bob Esponja têm personalidades contrastantes. Enquanto um é dedicado ao trabalho de forma absurda, o outro pouco se importa com o cliente. E por mais que ambos ajam de forma tão diferentes, o final demonstra que Lula Molusco não simplesmente é um cuzão. Ele se importa com Bob Esponja e taca pizza na cara desse cliente folgado, filho de uma puta. Ainda nessa primeira temporada temos o clássico e aclamado SB-129, em que o Lula Molusco viaja entre o futuro e o passado após ficar congelado. Ah, o Bob Esponja pré-histórico também é um meme, né? Cadê? 129, em que o Lula Molusco viaja entre o futuro e o passado. Aqui. Tá aqui o nosso meme, outro meme. Eu posso ficar congelado enquanto eu tentava fugir do Patrick e do Bob Esponja, que apenas queriam caçar água viva com ele. Esse é um dos episódios mais imaginativos e criativos do Bob Esponja, que brilhantemente descreve o futuro como todo cromado. O que está acontecendo aqui? Porque é tudo cromado. Ora, tudo no futuro é cromado. Pergunte aos meus clones. Esponjatron X, Y e Z. As várias faces de mim. Aliás, que dublagem absurda, velho. Mais um a Bob episódio Esponja que o tem. Lula Molusco se comporta de uma forma específica que depois se tornou meme. Por mais que o Lula Molusco tenha esse semblante de artista frustrado, suas convicções acabam por convencer o Bob Esponja a se alinhar com ele, mesmo sem compreender muito bem o que está acontecendo. No episódio Lula em Greve da segunda temporada, após perceber que não está tendo direitos básicos no trabalho, chegando a ser descontado em seu pagamento coisas como respirar e estar vivo, o Lula Molusco resolve que a melhor maneira que tem de enfrentar o seu siriguejo é fazendo uma greve. A partir dessa premissa, temos os desdobramentos de um episódio que mostra a alienação do trabalhador, já que o Bob Esponja não consegue compreender nem como está sendo explorado e nem ao menos o que os conceitos e os termos do Lula Molusco significam, enquanto o Lula Molusco pontua que seus uniformes nada mais são do que um símbolo de opressão, e o Bob Esponja diz que, bom, aquele uniforme nunca fez mal a ele. Escuta, eu vou ter que te ensinar como fazer greve. Primeiro, temos que nos livrar de nossos uniformes. Eles são o símbolo da opressão. É uma discussão política muito interessante. Este boné é meu amigo, ele nunca me oprimiu. Infelizmente, existem pessoas que se comportam igual o Bob Esponja com seu emprego, não é mesmo? Ao não saber os seus direitos básicos, eles se tornam reféns de empregadores folgados que não somente abusam psicologicamente desses seus empregados, mas principalmente sucateiam tudo que é possível dentro do emprego. E pensar que se esse episódio passasse hoje na TV, ele ia ser considerado cultura woke pelos nerdolas velhacos do YouTube. Acho que talvez só essa fala minha já seja o suficiente para eles declararem que eu sou um esquerdista. Eu nunca entendi isso de cultura woke. Eu vi um vídeo do Ei Nerd sobre isso um dia desse. Esse episódio é responsável por mais uma vez mostrar como o Bob Esponja tem um humor inesperado e que funciona sempre, sendo então uma das séries mais inteligentes e engraçadas que a Nickelodeon produziu nessa época. Vocês foram enganados e ludibriados! Eu sabia! Uma coisa que é meio esquecida é que, no piloto, um curta de 7 minutinhos, o Bob Esponja não tinha um emprego no Siri Cascudo. O plot inteiro do episódio é a ansiedade desse personagem super inocente em se candidatar pro que, pra maioria das pessoas e principalmente dos adultos assistindo com os filhos, é um dos mais básicos e indesejados trabalhos, o de chapeiro num fast food. E pra ele é muito foda, né? Tipo,
Uau, auge. E por ele fazer esse trabalho com tanta dedicação e excelência, o Bob Esponja acaba sendo o empregado perfeito pro avarento e obcecado por dinheiro, seu siriguejo. O seu siriguejo gosta de uma coisa apenas. Olá, eu gosto de dinheiro. Que vem antes, falando cronologicamente do lore de Bob Esponja, que a própria filha Pérola. Isso traz umas piadas e episódios que moram na minha cabeça, tipo quando Bob Esponja cria um amigo imaginário que era uma bolha de sabão gigante e anda com ele por aí e exige hambúrgueres no Siri Cascudo porque a bolha tá com fome. O Lula Molusco, que odeia cada segundo do emprego de fast food dele, quer se recusar a tirar o pedido de um objeto inanimado. Um episódio muito bom que envolve tudo isso, essa avareza do siriguejo, a infelicidade do Lula Molusco em não conseguir assumir que inveja a simplicidade da vida do Bob Esponja. E por último, as qualidades de criança do protagonista é o da máquina de bichinhos. Quem não queria ser como o Bob Esponja, né, cara? Bob Esponja é feliz, velho. Sabe, aquela... É muito engraçado pensar que com certeza um dos roteiristas passou o dia todo em algum posto de gasolina ou fliperama, tentando a todo custo pegar um desses ursinhos, mas não conseguiu, e depois viu alguma criança conseguindo isso com muita facilidade, e então decidiu transformar isso num episódio usando os traços já bem estabelecidos de cada personagem. O legal. Coloca a máquina no restaurante e imediatamente dá uma moeda de 25 centavos. O áudio comeu uma parte, era pra ser o Lula Molusco percebe o que tá acontecendo, que essa amostra é pra viciar, tipo tigrinho. Para cada um deles. Que essa amostra é pra viciar, tipo o bônus do tigrinho. Mas aí ele vê o Bob Esponja pegando o bichinho com a maior facilidade do mundo e decide tentar. Eu odeio essas máquinas, cara. Nunca consegui tirar nada. O que acontece a seguir é um exemplo perfeito de personagens que já são tão bem definidos que praticamente se escrevem sozinhos. O Lula Molusco gasta todo o dinheiro que tem e não consegue nenhum bichinho e é obrigado a assistir o Bob Esponja ganhar prêmio atrás de prêmio. O siriguejo, vendo isso, decide antecipar o salário dos dois, mas paga o Lula Molusco com moedas. Safado. Felizmente, ao contrário dos duendes de Harry Potter que literalmente cuidam do dinheiro do mundo mágico, o patrão do Bob Esponja não possui nenhuma característica física que possa ser associada a estereótipos antissemitas, porque esse já é um nível praticamente maligno de exploração. Quem também já foi um funcionário do Siri Cascudo por um dia é a outra parte integral do duo de crianças deslumbradas, porém felizes, o Patrick. Eu já vi muita gente falando que ele sofreu um processo de flanderização, que é quando um personagem acaba se tornando uma caricatura dele mesmo, focando 100% na sua principal característica, assim como Flanders nos Simpsons. De fato, no próprio piloto da série, além de hypar o Bob Esponja para conseguir um emprego, o Patrick é o conselheiro do amigo, que mesmo dando péssimas dicas para flertar com a Sandy, tem a admiração total do Bob Esponja, só para eventualmente se tornar um conglomerado de piadas de burro extrapolantes. Nesse caso, o Patrick é muito burro. Sente inveja da quantidade de prêmios que o Bob Esponja tinha em casa e decide que quer um também. Ele decide que precisa arrumar um trabalho no Siri Cascudo, mas obviamente é incapaz de realizar as mais simples tarefas. É nesse ponto que eu queria mencionar algo sobre a dublagem brasileira, porque fez uma diferença enorme pra mim depois que eu vi uma cena específica no Twitter dublado no português de Portugal. Is this the Krusty Krab? No, this is Patrick. Não, é o Patrick. Não, é o Patrick. Não, aqui é o Patrick. Fala do Krusty Krab? Não, fala o Patrick. Esse é um é porque o nome do estabelecimento tem Patrick, como é? Um exemplo de quão absurda é a presença de Bob Esponja na cultura dos memes até hoje. Você com certeza já tinha visto essa cena em forma de imagem ou de GIF. E para falar melhor sobre isso, a gente devia pegar esse vídeo e passar para o próximo capítulo. Bob Esponja se beneficiou imensamente de ter sido desenvolvida numa época em que a internet já estava presente na vida de muita gente ao redor do mundo. E não é sobre ter episódios disponíveis para assistir ou criar uma fanbase que mesmo depois de adulta não consegue superar. Eu tô falando da importância dos memes pro impacto cultural permanente de Bob Esponja. Eis uma breve compilação de alguns. Eita, legal. Lembro, conheço. Conheço, não conheço. Não conheço, conheço. 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 Não conheço. Quer dizer, o do Bob Esponja cansado eu conheço. Conheço. Conheço.
Não conheço, não conheço. Conheço! Grande parte dos episódios que comentamos no primeiro capítulo desse vídeo vieram a ter cenas cortadas que se tornaram memes. O Bob Esponja das Cavernas, o Patrick ao Telefone e muitos outros são pequenos exemplos de uma imensidão Homem-Sereia e o tomam Mexilhão conta da internet desde meados de 2010. Mas por que o Bob Esponja, sem mais nem menos, se tornou algo tão digno de ser memeado? Memeado. Essa palavra existe? Será que sempre foi? Ou que pra vocês terem noção da dimensão tornou-se? que o personagem tomou como meme, em 2017, ele saiu na New York Magazine como um dos... Eu não lembro quando eu comecei a assistir Bob Esponja, mas pra mim, desde criança, Bob Esponja sempre foi muito hypado, cara. Top memes do ano. Foi o ano em que esse meme aqui viralizou. Esse maldito meme viralizou tanto, mas tanto, que causou um ódio coletivo em cima dessa imagem específica do personagem. E quando falamos de Bob Esponja, quando pegamos um recorte de um dos episódios de sua série, não importa em qual lugar do mundo estivermos, vamos entender o motivo daquilo estar sendo usado naquele contexto. Esse é o poder de Bob Esponja, o impacto cultural com seus mais de 200 episódios. Dentro da própria série, alguns memes foram criados e repetidos quase a exaustão, mesmo que a gente não fosse colocado a um contexto necessariamente. Muito da beleza dos memes do personagem está aí, e não precisar te contextualizar. Não há necessidade de você ser uma pessoa cronicamente online para entendê-lo. Dentro da série, por exemplo, temos o meme My Leg, Minha Perna, em que os personagens repetem a frase no fundo de situações de desastres, quase Eu já como vi uma esse. vírgula. Um dos meus favoritos é esse que o Lula Molusco aparece com a cara toda fodida. É um humor meio eu quando, mas que funciona. E me assusta pensar que esses episódios foram ao ar quando o boom das redes sociais ainda não havia acontecido. Então não foram planejados para que as pessoas tirassem print e postassem. E parece que nenhuma série animada pós Bob Esponja teve uma força parecida, mesmo as que estiveram nesse mesmo tempo que as redes sociais. Talvez Bob Esponja tenha sido a última série a ter um poder assim, justamente por ter sido produzida num dos últimos momentos pré-conexão desmedida, pré-Twitter, pré-tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Talvez nunca mais nos Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Filmaço. deparemos com algo assim. Recentemente rolou o Super Bowl, que apesar de eu considerar um esporte meio besta, tem uma relevância Eu nem sei como que funciona o futebol americano, pra vocês terem noção. absurda dentro da mídia e da cultura americana. O trailer do Deadpool esse ano saiu no intervalo do jogo. E mais uma vez, pra narrar o Caralho. touchdown que deu a vitória pro time do namorado da Taylor Swift, estavam lá, ao vivo, o Patrick e o Bob Esponja. Caralho, que responsa. Não era o Jimmy Neutron, nem o Pernalonga e muito menos o Mickey Mouse. Eram os dois amigos que passaram por muita coisa e viraram incontáveis memes. E em nenhum lugar nós podemos achar mais instâncias disso do que no primeiro e melhor filme do Bob Esponja. Conheço. Esse é o único filme do Bob Esponja que vale. Esqueçam qualquer outra porcaria enlatada que tenha sido feita após esse filme cheio de coração e amor. Tem live action, tem Bob Esponja criança, que é ruim. As mãos Já do vi. próprio criador do personagem. Foi, inclusive, o primeiro longa que o Steven Willenberg dirigiu. Um road movie em que acompanhamos Bob Esponja e Patrick em uma aventura que originalmente serviria de final pra série. Antes, é claro, da Nickelodeon entender o poder capitalista que Legal, o legal. personagem e sugar até a última gota de leite dessa vaca esponjosa. Quando eu era criança, eu lembro de ter visto esse filme repetidas vezes, porque parecia não somente ser um grande e emocionante episódio de Bob Esponja, mas porque tinha vida, era de encher os olhos e fazia com que você se identificasse ainda mais com o personagem. Inclusive até o próprio live action que fizeram, pegaram muita coisa desse filme. O curioso é que esse filme começa em live action. Bob Esponja sempre flertou com a ideia de mixar os dois, mas eu não me recordo de todo um segmento somente com atores antes do filme. Eu gosto muito de como essa cena com os piratas, que acaba se tornando um micro número musical, o primeiro de muitos no filme, vem quase como um reconhecimento do roteiro de que esse era um momento esperado por toda e qualquer criança que foi assistir esse filme no cinema. Tudo isso com uma sensação de puro maravilhamento. Eles atropelam a esquisitinha que é a vizinha do...
Ah, lembrei dela! Pra mim o Peter deveria ficar com ela, inclusive, hein? Peter Parker no Homem-Aranha 3 e pegam todos os assentos da frente pra acompanhar junto de nós esse momento mega empolgante. E realmente, 20 anos e alguns filmes depois, podemos concordar que essa seria a única vez que Bob Esponja no cinema causou esse efeito. A cena inicial do filme propriamente animado, que se dá na tela do cinema em que os piratas estão, é tão tensa quanto a introdução do Batman do Robert Pattinson. Nela, o detetive Bob Esponja está indo investigar um grande crime. É quase como uma versão de True Detective, só que dessa vez com Bob Esponja. O crime? Um lanche sem cheddar. Esse sonho do começo do filme já é a introdução da ideia que irá perpetuar durante todo o longa. A forma como Bob Esponja gostaria de ser visto. Alguém que merece ser celebrado por todo o conhecimento e dedicação que teve ao Siri Cascudo. Ele se acha muito foda, né, cara? Mesmo trabalhando, mesmo sendo um chapeiro. Nova loja do Siri Cascudo. Isso que importa no final. Bem ao lado da loja original. E o Bob Esponja não poderia estar mais feliz, já que ele tem certeza de que será o novo gerente dessa nova loja. Afinal... E quem é que vai ser, Gary? Bom, vamos perguntar para minha parede de 374 prêmios consecutivos de melhor funcionário do mês. Bob Esponja, calça quadrada. A construção dessa cena é linda, né? Com o detalhe da parede tomar toda a tela, inclusive com quadros de fora. Agora imagina só ver isso tomando conta de uma tela de cinema. Ele merece essa promoção e nós queria ter visto no todos cine. os episódios que vieram antes do filme, sabemos que sim. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Promoção. Estou pronto. Promoção. Acho que eu pisei em alguma coisa. Caralho. Esmagou a barata do mar. Não! Em alguém, seu palerma! Meu Deus, como é nostálgico ouvir essa música. Eu cantarolava as duas músicas desse começo em loop. Tô pronto, promoção, do Bob Esponja. E o Larari, Larará, do Lula Molusco. Larari, lararum, larará. Larari, Imagina um cara aparece do nada dando... Tu tá tomando banho, aparece um cara te esfregando do nada. Todas as músicas do filme são bem feitas, animadas e divertidas. Pra enorme decepção do Bob Esponja, o verdadeiro nomeado como gerente é o Lula Molusco. Quer dizer, ele nem percebe isso na hora de tão certo que seria o funcionário promovido. Esse aí também é um meme, o Bob Esponja gritando. Mais sorte na próxima vez, amigão. A cara do Siriguejo, velho. O Siriguejo consegue fazer o Bob Esponja entender que ele não foi promovido? Explica que a escolha foi feita porque ele é um garotinho apenas. Você é um grande mestre Cuca, mas eu dei o cargo para o Lula Molusco porque ser gerente é uma grande responsabilidade. Ele é mais maduro que você. Eu não sou... Maduro? O que eu estou tentando dizer é que você é só um garotinho. E para ser gerente, você tem que ser um homem. Senão seria um gerentezinho. Que para ser o gerente de um restaurante é necessário ser... Mesmo ele ganhando muitas vezes o prêmio de melhor funcionário, velho. Acaba aparecendo sendo o Patrick. Viva o Bob Esponja! Uma salva de palmas pro Bob Esponja! Oi! Destruído e desamparado, a esponja vai pro lugar preferido dela, o restaurante Amendo Bobo. Os dois metaforicamente enchem a cara Parece muito um bar, né? Metaforicamente, por isso que ele falou. De sundaes. E amanhecem de ressaca. Enquanto isso, no lustre do castelo, o Plankton, que curiosamente tem muito mais relevância nesse filme do que o Lula Molusco, tá se mordendo de inveja do sucesso do Siriguejo. Junto da Karen, a inspiração pro personagem da Scarlett Johansson em Her, ele revira as gavetas procurando o último plano infalível para conseguir roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. E curiosidade, nos créditos desse filme eu descobri que a Scarlett Johansson fez uma participação sim, fazendo a voz da Mindy, a filha do Netuno. Mesmo uma piada simples como abrir o plano Z na cena do Plankton é bem feita. Ele abre a pasta como se estivesse vendo uma revista pornográfica. Talvez uma piada que somente um adulto entendesse, na real. O principal motivo que me fez gostar tanto de rever esse filme agora adulto é justamente como as piadas são construídas com o coração.
Os personagens da série ainda não tinham passado por um processo de idiotização que veio depois da morte do criador e da capitalização exacerbada que eu já comentei da Nickelodeon. O filme reflete diretamente o coração de artista que havia no criador da série. O plano de Plankton é bem simples. Será que ele vai comentar sobre a queda que Bob Esponja teve? Acho que ele não vai. Ele vai falar só quando o desenho era bom. A coroa do Rei Netuno e culpar o seu siriguejo do roubo para que, então, tenha finalmente acesso à fórmula do hambúrguer de Siri. Nesse meio de desenvolvimento de trama, temos a clássica cena do Netuno tirando a coroa e mostrando que é careca. Eu não gosto de homem careca. Ah, outro meme aqui. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui... Mentira, cara. É isso. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Descobrimos então que a coroa do Netuno foi mandada para a Cidade das Conchas, um local onde as pessoas, ou melhor, os peixes, vão e não retornam. Bob Esponja, naquele estágio em que você não sabe se você tá de ressaca ou ainda tá bêbado, percebe que tá atrasado pro trabalho, mas já com uma vibe meio foda-se o meu patrão, que a gente tem quando a gente entende o que é consciência de classe. Ele chega até o Siri Cascudo no exato momento em que Netuno está para matar o seu siriguejo, e é questionado então sobre a índole do seu patrão. Eu trabalho pro seu siriguejo há muitos anos e eu sempre pensei que ele fosse um grande chefe, mas agora eu percebi que ele é um grande idiota. Netuno então faz um acordo com Bob Esponja, hein? Um acordo que ninguém acredita que nossa querida esponja do mar será capaz de cumprir, já que ele é apenas um garotinho. Bob Esponja tem 10 dias. Ele consegue em 9, 8, 7, 6. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse filme, cara. É muito legal. Bob Esponja tem 6 dias pra conseguir pegar a coroa na terrível Cidade das Conchas, voltar pra fenda do biquíni e entregá-la ao Rei Netuno, que, em troca, pouparia a vida do seu siriguejo, que ficará congelado até o retorno do Bob Esponja. Munidos de confiança e hype, rola uma montagem dos dois pegando um carro que é um hambúrguer de Siri, e essa cena é bem foda, na verdade. É como se o Bob Esponja fosse no Lata Velha do Luciano Huck e ele falasse, não diga mais nada. Não diga mais nada. Os dois chegam na fronteira da fenda do biquíni, são zoados por dois caipiras do posto Ipiranga e menos de 10 segundos depois de passar a linha são completamente roubados, incluindo o carro. Isso que dá aí pro Rio de Janeiro aí, Enquanto isso, o Plankton, em posse da fórmula, começa a vender os hambúrgueres de Siri no balde de lixo, atraindo multidões. O brinde do McLanche feliz dele é um chapéu no formato do próprio balde. Quando a Karen avisa que os dois garotos estão a caminho da Cidade das Conchas para recuperar a coroa do Rei Netuno, ele envia o cara mais casca-grossa disponível para ir atrás dos dois para matar eles. Vou te amassar. Sua cabeça aqui. Vou te amassar, sendo que tá escrito vou te matar. A dublagem colocou amassar. Vou te amassar. Sua cabeça aqui. Depois de horas andando na estrada, com a depressão já batendo de novo, os dois se deparam com um bar mega barra pesada e veem que o cara que roubou eles está lá dentro com a chave, que, claro, é uma espátula. O plano dos dois é distrair todo mundo enquanto o Bob Esponja rouba discretamente a chave, mas é claro que o Patrick embola tudo porque queria ir ao banheiro. Como duas crianças, eles não conseguem evitar de brincar com bolhas de sabão, um pecado capital num bar que é proibido a entrada de garotinhos. Para pegar os garotinhos no flagra, o dono do bar coloca a música dos Amendobobos, que seria irresistível de não ser cantada. Hora do teste! Nenhum bebê consegue deixar de cantar essa música. Sou o Amendobobo, yeah. Touching me, touching you, sweet Caroline. Esse é daquele filme Ted? As feições deles, seja quando empolgados ou quando se seguram para não cantarem, claramente serviram de inspiração para desenhos que vieram posteriormente. Isso, e é muito bem animado, cara, muito bem animado esse filme. Como apenas um show. O filme todo brinca com essa empolgação de garotos fazendo o que os diverte sem se importar, mas tendo que lidar com uma pressão social que tenta o tempo todo encaixá-los no papel social de homem. Um macho red pilado como Dennis aparenta ser. Como se a única função daqueles que se identificam como homem fosse cumprir o papel social de macho alfa, provedor, bravo, ignorante. O roteiro não subjuga as crianças que assistem o filme, mas as fazem questionar quais as
ações fazem com que alguém seja um homem. É bem inteligente da parte do roteiro e também bem à frente do seu tempo. Afinal, repetindo, esse filme saiu em 2004. Os dois conseguem sair com o carro sanduíche do bar, enfrentam mais um... Eu tinha 4 anos, por isso eu não peguei esse filme, não fui pro cinema vê-lo. Com 4 anos eu passava fome, não tinha dinheiro pra assistir filme. Um pouco de estrada, mas são novamente colocados em posição de garotinhos, já que são atraídos para uma armadilha um tanto boba que envolve sorvete. Sorvete grátis. Os garotos estão tão distraídos do mundo que os rodeia, daquele mundo real, que não veem nem os ossos ao redor de si. E também encontrar sorvete em meio à aventura é muito mais proveitoso para eles. E, mano, essa é provavelmente a língua mais nojenta que eu já vi. O Patrick e o Bob Esponja encontram-se novamente sem carro, sem perspectivas e tristes por se verem somente como 2 meros garotinhos. Eles duvidam de seus próprios potenciais, acham que estão no fundo do poço. A cueca dele é do bagulho do sorvete lá, do amendobobo. Não tem coragem para seguir em frente. É o fim para eles. Até que Mindy aparece para ajudá-los. Ela dá um discurso motivacional que não funciona direito. Essa sereia, se é uma sereia, acho que é. Inclusive me lembra muito a Velma, não parece? Então, tem uma ideia. Dá 2 bigodes falsos para que os garotos se sintam como homens. Afinal, só um bigode é capaz de mostrar o quão homem você é. Ah, me humilhou agora, não tenho bigode. Eu nunca raspo, mas eu não consigo ter. Enquanto isso, na grande participação do Lula Molusco no filme, ele percebe que tem algo de errado quando tá curtindo a folga e todo mundo tá usando esses chapéus de balde. Ele vai confrontar o Plankton e acaba fazendo ele ativar a Ordem 66 dele, que faz todos, incluindo o Lula Molusco, se transformarem em robôs sob seu comando e instaura uma ditadura distópica. O Plankton realmente vai longe nesse filme. E aqui tem mais um acerto criativo dos produtores do filme. Em toda a cena em que as pessoas são transformadas em zumbi, é usado um tom esverdeado, câmeras em Dutch angles, que são Que legal, cara, direção boa demais. Escolhas estilizadas do diretor para referenciar os clichês dos filmes do gênero de suspense e terror dos anos 2000. O que acontece de importante com os nossos heróis, no entanto, é que eles são alcançados pelo peixe assassino de aluguel contratado pelo vilão. A coisa é que, por causa dos bigodes falsos, eles acreditam que são invencíveis. Inclusive, tinham acabado de passar por vários monstros das profundezas em mais uma ótima sequência de musical. Arranca o bigode falso deles e joga na cara mais uma vez que os dois não passam de garotinhos, que jamais conseguiriam chegar na distante e assustadora Cidade das Conchas. Prestes a esmagar os dois com a bota que é genuinamente assustadora, um deles descobre que sempre tem um peixe maior. Mas nem tudo são flores, porque depois de casar no Dennis... É um humano, né? O lendário Ciclope sequestra o Bob Esponja e o Patrick. Os dois então acordam dentro de um aquário, no que parece ser uma loja de quinquilharias, e o Ciclope em questão é um cara com roupa de mergulhador antiga, que por algum motivo tem uma obsessão em coletar criaturas marinhas e transformá-las em bibelôs super cafonas. A cena, que obviamente é muito engraçada, também carrega uma surpreendente tensão quando os dois percebem que esse... Parece muito um filme de terror, e a direção também lembra filme de terror. Provavelmente é o destino deles. Essa surpresa se transforma então numa das cenas mais tocantes das animações no cinema, excluindo tudo que o Miyazaki já fez, é claro. Debaixo de uma luz forte, fora da água, os dois vão ressecando cada vez mais, aceitando a derrota e que realmente seria impossível garotinhos conseguirem chegar na Cidade das Conchas. Até que eles percebem que esse lugar, essa loja, é a Cidade das Conchas. Eles conseguiram. No que são para todos os efeitos os últimos momentos deles, com os últimos suspiros, os dois abraçam lado a lado essa coisa de que eles são crianças e tá tudo bem. E aí eles simplesmente morrem. A reação do público tá dentro... Caralho! Não lembrava disso, velho. Pesado. Do filme com os piratas, lembra? Corta pro cinema com eles se acabando de chorar e reclamando que o filme não tem como acabar desse jeito, com os nossos heróis perecendo dessa forma. Exato. E claro que não ia acabar assim. A lágrima em formato de coração dos dois percorre o caminho até a tomada, causa um curto-circuito e a fumaça ativa os detectores, que molha e ressuscita todas as criaturas que tinham sido feitas de bibelôs. Eu gosto muito especificamente dos peixes mexicanos que simplesmente voltam a tocar no meio do caos. É... Tipo os violinistas do Titanic.
Os dois pequenos garotos conseguem não somente chegar ao lugar onde todos duvidavam que eles chegariam, mas conseguem também recuperar a coroa e dar vida novamente àqueles que ali estavam. Ao chegar à praia com a coroa nas mãos, os dois têm um novo problema: como voltar até a fenda do biquíni? E aqui os roteiristas chutam o balde, e eu juro que isso não é um trocadilho com o balde de lixo, e trazem uma referência obscura que duvido muito que as crianças daquela época e as de hoje entendam. Uou! Baywatch, como é? Baywatch? Temos simplesmente David Hasselhoff aparecendo. Por quê? Porque sim. Porque eles queriam referenciar de alguma forma Baywatch. É o David Hasselhoff que os leva pra casa enquanto ambos lutam mais uma vez com o Dennis. Os dois vencem o machão e são... Referência que não envelheceu muito bem, tá ligado? Acho que não é pra época de todo mundo. Injetados pelos peitos malhados do Hasselhoff até o Siri Cascudo, onde o Netuno estava prestes a executar o seu serguejo. Como última cartada, o Plankton coloca um balde de controle mental em Netuno, mas é surpreendido com uma das canções mais belas compostas por uma esponja do mar. Essa versão de I Wanna Rock, perfumada pelo Bob Esponja, é responsável por salvar as pessoas da fenda do biquíni do controle mental do Plankton. E é por isso que, no final, ele acaba por ganhar o cargo de gerente do Siri Cascudo 2. E é por isso que, no final, o Bob Esponja acaba por ganhar o cargo de gerente do Siri Cascudo 2. A ideia principal do filme é mostrar como o mundo adulto não somente acaba com os sonhos das pessoas, mas que determinados comportamentos... É pesado esse mundo. Não cumpre determinadas normas sociais para ser considerado. É pesado, às vezes você tem que parar pra ser criança, cara. Se divertir com bolhas de sabão, que é só uma metáfora para brincadeiras bobas entre amigos, coisa de garotinho. Mas, no final do longa, somos confrontados que não é a criança quem deve aprender a se estabelecer no mundo, a como viver, a como se encaixar nos padrões previamente estabelecidos, mas sim o adulto. É ele quem deve enxergar a vida com os olhos de uma criança, relembrando como se brincava e jogava joguinhos quando criança, onde as regras podem sim ser de grande importância para o jogo funcionar, mas elas não devem te impedir de se divertir no processo. Não são os modelos sociais de homem que devem ditar seu comportamento. Você, se for você mesmo e acreditar em quem você é, será muito mais feliz do que se tentar se encaixar em padrões e normas. Se os outros te veem apenas como um garotinho, isso não significa nada. Os amigos que temos, a confiança que conquistamos em nós mesmos, os desafios que enfrentamos e que somente nós sabemos, é isso que importa. É isso que nos molda. No final, devemos ser mais amendobobos. Eu sou um amendobobo, yeah. Você é um amendobobo, yeah. Somos amendobobos, yeah. Bobo, bobo, amendobobo, yeah. Assim como Chico Moedas, o Bob Esponja também foi usado como uma galinha dos ovos de ouro. Nos anos 2000, a emissora apresentou ao mundo o ousado Hotel Nickelodeon, que também era um parque aquático. Os quatro eram decorados com os personagens e, obviamente, a maioria deles era tematizado com a esponja, o que, sinceramente, era meio que um pesadelo. E a comida? Eles vendiam hambúrguer de siri? Estético. E, de fato, esse filme tão especial tem uma sensação em retrospectiva de última valsa. Dá pra encarar como uma conclusão do ciclo de uma obra verdadeiramente especial, assim como Os Simpsons nas primeiras 12 temporadas e com o próprio filme, que também é muito bom. Essa queda de qualidade pode ser notada na flanderização dos personagens nas temporadas finais, mas está desenhada claramente nos outros dois filmes do Bob Esponja, um em 2015 e o outro em 2020. Primeiro o de 2015. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse de 2015. Que eu cheguei a assistir. A coisa toda dos piratas tem um twist aqui, sendo um deles o antagonista interpretado pelo Antônio Bandeiras. O quê? Como é que eu nunca reparei que esse cara era o Antônio Bandeiras? El Gato de Botas, El Zorro. Gosto muito de como na época a Marvel tava no auge e com certeza ele recusou algum tipo de papel, mas na hora que apareceu um convite pro novo filme do Bob Esponja, ele não pensou duas vezes. Assim como no último e esquecível Indiana Jones. Estando a Marvel no auge absoluto também, pode apostar que esse filme de alguma forma é de super-heróis. Todo o marketing dele foi feito em cima disso. O roteiro, porém, comparando com o primeiro filme, é simplesmente o meme do bebê tossindo versus a bomba de hidrogênio.
gênio. Numa vibe Alan Wake 2, o pirata acha um livro que tem uma história do Bob Esponja que também é o que tá acontecendo em tempo real. Aí às vezes ele escreve umas partes novas pra mudar a realidade, eles saem na praia e ficam interagindo com pessoas, tem bastante coisas e uns conceitos bem legais, mas tudo isso junto simplesmente não funciona. E pra mim, o outro filme de 2020... Não é ruim, mas também não é bom. Pra maioria de vocês, passou 2020 bem do meu radar e eu nunca tive a Tem um com ele criança também, tá A ligado? animação é até bem bonita, mas veio na... Se eu não me engano é uma série, eu acho, não sei, não lembro. Claramente caça-níqueis, tipo a mais recente do Scooby-Doo. Genérico. Não somente os outros... Basicamente esse filme do Scooby-Doo tentaram pegar personagens já conhecidos e inserir num mundo mais atual, numa coisa que faz sucesso atualmente. Não tem essência esse filme. Outros filmes, mas a própria continuidade da série demonstra uma falta de respeito com o criador e com os personagens. O filme é um final perfeito para a história do Bob Esponja, com ele chegando à gerência do Siri Cascudo 2 e também com ele entendendo sua posição no mundo como pessoa, ou como esponja nesse caso. Quando a Nickelodeon forçou o Hillenburg a continuar a série pós o filme de 2004, ele se negou, educadamente, e passou o manto de showrunner para o Paul Tibbitt. E assim, fica evidente agora o segredo de por que Bob Esponja foi tão bom. Por que o filme foi perfeito em 2004 e por que logo depois da morte do criador, a Paramount anunciou a produção mais sem alma que eles poderiam ter produzido. O Hillenburg era a alma e o coração dessa obra, que a partir de um fanzine que ele criou para ensinar crianças sobre criaturas marinhas, deu vida a um personagem e a uma obra que vai perdurar todos nós que estamos vivos nesse momento. De maneira triste e amarga, era um destino previsível. Mais uma vez, uma grande corporação tomou frente de algo feito com o coração para capitalizar sem freio em cima daquilo. É raro, mas acontece muito. Transformando esses personagens em grandes idiotas sem graça e sem alma, que é basicamente um reflexo direto do que os executivos são. Cara, isso aconteceu com Pica-Pau, aconteceu com os Simpsons, aconteceu com Bob Esponja, aconteceu com... Mas quem? Qual desenho antigo que eles fizeram ficar ruins? Teve Thundercats, que eu não cheguei a ver. Muitos desenhos, eu não vou... Bob Esponja se desgastou na mão de corporativos, mas continua existindo como um símbolo de graça e criatividade, e serve para sempre nos lembrarmos de que, por mais que sejamos adultos, não devemos nos tornar amargurados, tristes e sozinhos. Temos que dar as mãos aos nossos amigos e sermos bobos. Temos que estar sempre prontos enquanto vemos a vida. Exato, cara, exato. Se divertir é também lutar contra papéis sociais estipulados por adultos que de fato são quadrados e sem graça. Bob Esponja aparece como meme para nós quase que diariamente e que continue. É sempre bom nos lembrarmos de como é possível ser um pouco mais assim, bobo e feliz. É sempre bom lembrar também de como a mão e o amor de um artista faz toda a diferença, mesmo que a sua criação seja infinitamente maior que ele. E também é bom nunca esquecer que Bob Esponja é bom pra caralho. Porra, que vídeo, velho. Absurdo, cara. Belo vídeo, belo vídeo.